Exatamente. Lembra, né? Como é que fica essas situações? Você tirou as palavras da minha boca, assim. Ele tem que estar alinhado à diretoria e o plano do São Paulo para o ano que vem, plano divulgado pelo próprio São Paulo, é entrar num período de boa governança financeira. Como é que vai trazer 5 jogadores? Ele fala em jogadores não necessariamente, né, Ivan, me corrija se eu estiver errado, para jogarem como titulares. Ele falou isso na entrevista coletiva, né? Uma reposição de peças. Não é reposição de peças. Ele falou assim, ó, não necessariamente titulares, 5 jogadores titulares, mas 5 jogadores que farão a composição do elenco e tal. Mas mesmo assim, isso custa dinheiro. Custa. Né? O Zubeldia, por outro lado, fala algo com que eu concordo com ele. São Paulo é uma boa equipe. Nada mais do que isso. Nada mais. Você não consegue olhar para o São Paulo no início de um campeonato e falar, olha, o São Paulo vai brigar pelo título brasileiro. Embora na Libertadores, por erros individuais dos seus jogadores, tenha ficado de fora da semifinal e se passasse pelo Botafogo, provavelmente estaria na final da competição sul-americana. Foi amassado pelo Botafogo no primeiro tempo do jogo lá no Rio de Janeiro, é verdade, mas a partida terminou empatada por 0-0. O Caleri perdeu gols inacreditáveis e o São Paulo perdeu nos pênaltis para o Botafogo. Ou seja, falhas individuais contribuíram para a eliminação do São Paulo. Então, você olhar para o técnico só e falar, vou até usar aqui uma expressão muito utilizada pelo Ivan, olhar para o técnico só e falar assim, não, é o culpado. Mas espera aí, foram várias falhas individuais, né? E assim, eu acho que a diretoria ela tem um papel muito importante para mostrar para o torcedor que esse momento de austeridade tem que estar todo mundo remando para o mesmo lado. Só que isso tem que partir da diretoria, mostrar para todo mundo, olha, nós estamos economizando, mas a dívida está diminuindo. Nós estamos conseguindo deixar o clube mais saudável. Porque assim, existe uma ilusão, se vocês me permitem, tem gente que fala o seguinte, olha, o clube, para sair do buraco financeiro, ele precisa gastar um pouco mais, contratar grandes jogadores, disputar campeonatos, conquistá-los, e aí sim, ele vai conseguir receitas com premiações, estádio lotado, empresas que queiram se aproximar porque o time está em evidência. Eu pergunto a vocês, que estratégia nesse sentido foi adotada e deu certo? Qual foi o clube que adotou essa estratégia e deu certo? Nenhum. Ou você bota o pé no freio, como fez o Palmeiras e como fez o Flamengo, ou você vira SAF. Porque o Cruzeiro tentou e não conseguiu, o Botafogo não tinha outra alternativa e esses clubes viraram SAF. E o Corinthians está indo para o mesmo caminho. Tanto é que agora existe um CEO que vai tentar colocar a casa em ordem. Claro que o Corinthians fez um esforço que talvez não poderia, do ponto de vista financeiro, para segurar o time na primeira divisão. Perfeito, era um momento emergencial, não dá para cair. Cair é o terror, porque aí as receitas elas despencam. Agora, quando você olha para o clube, ele está tentando profissionalizar, a torcida está fazendo de tudo para pagar o estádio. Opa, tá todo mundo percebendo que do jeito que tá não pode ficar. O São Paulo é a mesma coisa. Se o São Paulo falar assim, ó, eu vou montar um time forte para disputar Libertadores, já que eu fui para a fase de grupos, não tem condições de comprar. Não tem condições de contratar jogadores. Então tá quebrado. Então todo mundo tem que pensar o seguinte, não adianta ficar pedindo jogador, nem o Zubeldia, nem a torcida. Todo mundo remando para o mesmo lado. É um momento de camisa de força financeira. E a diretoria tá lá, ó. É o seguinte, ó, prestando conta, transparência. A dívida está diminuindo, nós vamos ficar saudável. Daqui a pouco nós vamos ter poder de investimento. Porque se não fizer isso, vai ficar para trás. Você vê que o título da Copa do Brasil no ano passado foi uma exceção. O São Paulo não foi para a primeira prateleira do futebol brasileiro com o título da Copa do Brasil. A Copa do Brasil não alavancou o São Paulo. Nada, ela não alavancou. O que vai alavancar o São Paulo é estar saudável do ponto de vista financeiro. É chegar em janeiro e falar assim, ó, tá aqui 200, 300, 400 milhões em contratações. Por quê? Porque o clube está saudável. Tem poder de investimento, vai chegar forte. Do jeito que tá, vai continuar dessa forma. Problemaço.